quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Agora, 17 horas e 15 minutos. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje, de tudo um pouco, nesse resumo que eu quero trazer a vocês. Muito bem. Como eu escrevi aí no título, o Eduardo Bolsonaro está pronto para assumir a presidência da República. Basta o mito querer. Sobre isso e muito mais nós vamos conversar. Olha só, durante a Conferência de Ação Política Conservadora, conhecida como CPAC, que ocorreu nesse último final de semana lá em Miami, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro declarou que está 100% pronto para disputar a presidência da República em 2026, caso esta seja a decisão de Jair Bolsonaro. Segundo o deputado, em uma entrevista que ele deu ao jornalista Alan dos Santos, para que isto ocorra, o governo dos Estados Unidos precisa estabelecer as sanções contra aquele ministro do Supremo. Primeiro a gente tem que sancionar o ministro, mas eu acho que saindo as sanções, a gente também tem uma boa janela de oportunidades para deixar o Congresso Nacional livre e as instituições do Brasil livres para reagir a tudo isto. Conforme eu citei no vídeo anterior, né? Claro que essa é a condição para que Eduardo Bolsonaro concorra. A condição de que ele possa sim voltar ao Brasil para assumir seu cargo caso seja eleito presidente da República. Evidentemente que se ele voltar agora, nós sabemos que aquele ministro está pronto para pegar seu passaporte e colocá-lo dentro de um inquérito para ser tocado a toque de caixa. Tocado a toque de caixa não ficou legal, mas vocês entenderam, né? Muito bem. Segundo ele, o Eduardo Bolsonaro, dentro do Congresso já existem votos, inclusive, também para se votar a anistia aos presos de 8 de janeiro, que parece estarem esquecidos por lá. É um assunto que desapareceu aí dos noticiários, das pautas, né? E não podemos deixar que as coisas fiquem assim. Mas, segundo o Eduardo, falta somente o Congresso sair das garras do Supremo. Quando isto acontecer, nós vamos ter a possibilidade de vermos Jair Bolsonaro podendo se candidatar no ano que vem e pautarmos aí o projeto para anistiar os injustiçados. Agora, se Jair Bolsonaro passar a missão para mim, vocês podem ter certeza de que eu estou 100% pronto para cumpri-la. Ora, isso é uma coisa que nós sabemos, evidentemente, que é totalmente possível. O nome de Eduardo Bolsonaro vem sendo discutido já nos bastidores. Inclusive a própria esquerda, o próprio Palácio do Planalto, enviou recado a todos os seus militantes de Brasília para não falarem mais de Eduardo Bolsonaro, porque quanto mais falam dele, mais o seu nome vem à tona. Acho que tarde demais, meus queridos. Too late, né? Agora não tem mais como tirar o nome de Eduardo de uma pauta bolsonarista, conservadora, que é sim a primeira grande opção caso o nosso presidente seja impedido mesmo de concorrer. De acordo com Eduardo, as sanções previstas pelo governo norte-americano ainda não foram decretadas devido ao conflito lá do Oriente Médio, que tomou todo o espaço nas discussões dentro do Salão Oval, né? E eu também até comentei isso com vocês, que eu também já tinha lido, evidentemente, né? Mas a boa notícia é que já está tudo pronto. As sanções podem acontecer a qualquer momento, porque já passou por todos os trâmites burocráticos necessários. Está tudo na mesa de Donald Trump. Palavras de Eduardo Bolsonaro, né?
Então assim, meus amigos, eu acho que nós temos que pensar em todas as possibilidades, né? Mas tendo em conta que o Brasil não está vivendo um regime político natural, normal, muito pelo contrário. Nós estamos sendo comandados pela nossa... Nós não estamos sendo comandados pela nossa Constituição. Muito pelo contrário, e sim pela Constituição criada pelo Supremo, que é o atual Poder Executivo de fato. O Palácio do Planalto não executa mais nada se não passar pelo Supremo primeiro. E a nossa situação política no Brasil é como se estivéssemos na boca de um vulcão, pronto para explodir. Aliás, está tudo muito ruim. Tanto é que ao final da cúpula do Mercosul lá na Argentina, né, durante o discurso final, o presidente Javier Milei enfatizou a necessidade urgente de combater o crime organizado no Brasil. Olha só, o líder argentino descreveu o problema como um câncer que ameaça todos os países do bloco econômico. Milei alertou sobre a expansão de facções criminosas, como o Primeiro Comando e o CB, né? E mostrou a preocupação desses grupos se estenderem por todo o Mercosul. Se isto acontecer, toda a região estará em perigo. Esse comunicado foi feito ao final do mandato da presidência do Mercosul, quando Milei passou o bastão para o Inácio, e serviu, claro, como um forte recado que desagrada, obviamente, o inquilino do Palácio do Planalto. Milei, que está com um pé fora do Mercosul, está fazendo acordos unilaterais com os Estados Unidos, ignorando a existência do Mercosul. Então o ambiente político é desfavorável em todos os sentidos. Não existe um único ponto de apego para mostrar que o governo vai bem aqui no Brasil. Fato é que o nosso sistema político entrou em colapso. Principalmente agora com esse roubo bilionário, né, que saiu ontem aí no noticiário, com relação ao hacker lá no Banco Central. E com a guerra entre o governo e o Congresso Nacional, com o Supremo assumindo o comando. Está uma tremenda bagunça. O Brasil mergulhou em uma crise sem precedentes. Brasília virou palco de uma guerra entre poderes, com o Congresso acuado, o Executivo isolado, né, e o Judiciário cada vez mais no centro do poder. Enquanto isto, esse roubo bilionário via Pix escancarou a fragilidade das instituições financeiras no Brasil. E o mais assustador é que ninguém do governo apareceu para explicar. Está todo mundo na surdina, como que se nada tivesse acontecido. Essa semana já começou com uma explosão política, que foi o Congresso Nacional declarando que não vai aceitar mais ser marionete do Executivo, que vem se apoiando de forma escancarada no Supremo Tribunal para empurrar suas vontades. Os parlamentares disseram que não aceitarão mais ordens disfarçadas de decisões judiciais. O clima é de uma guerra declarada. Desesperado aí por dinheiro, o governo armou um plano que soa como uma pedalada institucional maquiada, abocanhar os lucros da Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, né? E ainda os recursos dos leilões de pré-sal, como se o Estado brasileiro fosse um cofre pessoal. Tudo isso, claro, sem discutir com o Congresso Nacional. Os parlamentares estão revoltados e classificam a medida como uma tentativa de afundar o legislativo com a cumplicidade do judiciário. Essa declaração, que incendiou de vez os bastidores,
quando o Inácio declarou, né, eu não governo sem o STF, fez a pirâmide desabar. Veio tudo água abaixo. Foi uma declaração clara de que quem conduz a nação é o judiciário. E com essas palavras, o inquilino do Palácio do Planalto admitiu ao mundo que já não é mais chefe de Estado. Quer dizer, aliás, nunca foi, né? Disfarçavam ele como chefe de Estado, mas apenas um executor da vontade da Suprema Corte. A fala do Inácio caiu como uma bomba. Juristas e parlamentares dizem que essa frase sozinha já basta para iniciar um processo de impeachment, pois confirma a submissão de um poder da República a outro, o que é totalmente inconstitucional, já que o país tem 3 poderes independentes. Como se já não bastasse o caos institucional, hoje pela manhã, militantes de extrema esquerda, extremíssima esquerda, né? Militantes do terror, invadiram um prédio de investimentos na Faria Lima. É um prédio do Banco Itaú, né? Que foi comprado aí há pouco tempo por 1,5 bilhão, com impostos reduzidos. Também existe maracutaia nessa jogada, é evidente. Mas esta invasão no prédio do Itaú lá na Faria Lima foi incentivada por Guilherme Boulos, que é um político conhecido por ser invasor de imóveis. O pior, o grupo que invadiu o prédio estava exigindo que os milionários fossem taxados. Falta neurônios na cabeça desse pessoal, achando que o milionário, quando é taxado, ele não vai repassar para os pobres, né? Se eu sou produtor de alguma coisa e eu tenho uma taxação maior, eu vou jogar esses juros ou esses impostos no produto final. Quem vai pagar é o povo. Mas essa turma tem, né? Falta miolo para esse pessoal. Mas eles dizem que isso é uma forma de justiça social, taxar os ricos. O que se viu foi um ataque ideológico da extrema esquerda ao setor que ainda sustenta a economia nacional. Esse episódio foi interpretado como mais uma cortina de fumaça para desviar o foco do colapso no centro do poder. Com a crise institucional atingindo níveis históricos, a oposição então já está articulando abertamente um processo de impeachment. Os relatórios estão sendo preparados nos bastidores de partidos como o Partido Liberal, o Progressistas e o Republicanos, denunciando o uso político das estatais, dependência explícita do Supremo e manobras autoritárias disfarçadas de governabilidade. E se tudo isso já não fosse o suficiente, meus amigos, o Brasil foi vítima de um dos maiores roubos digitais da história mundial. Um grupo, hacker, evidentemente, altamente treinado, invadiu sistemas bancários e drenou bilhões de reais via Pix em poucos minutos. O ataque aconteceu na madrugada, usando transações simultâneas com sinais rastreados até o Panamá e países do leste europeu. Olha só! O assalto foi descrito por fontes internas como uma espécie de o 11 de setembro da segurança digital brasileira. O mais revoltante é o seguinte: nenhuma palavra foi dita por quem deveria proteger o sistema financeiro. O Banco Central se calou, o governo não se manifestou, não houve nenhuma coletiva de imprensa, nenhum esclarecimento. E o silêncio das autoridades alimenta então teorias assustadoras de que o governo teria conhecimento prévio dessas falhas, mas preferiu esconder para evitar mais desgaste. Enquanto isso, o mercado financeiro comparativamente está calmo, tranquilo. As bolsas não caíram, o dólar não explodiu. E o povo vai pagar a conta, claro.
Só quem não vai pagar nada é o pessoal que invadiu o prédio do Banco Itaú, os extremistas. Nenhum deles vai ser inserido no inquérito do golpe de Estado, né? Nenhum deles vão ser presos e pegar 14 anos. Nada. Mas nos bastidores do Congresso, o presidente da Comissão e Orçamento, Hugo Mota, parece seguir orientações silenciosas para frear a proposta de anistia aos patriotas. E existe uma razão para isso. Evitar o desgaste, evitar desagradar aquele ministro e bater de frente contra o Supremo. A submissão é total, não resta a menor dúvida. Nós já estamos vivendo um regime ditatorial. Ou será que alguém ainda acredita que estamos respirando algo parecido com democracia? A resposta é fácil, claro. O Congresso não legisla mais, o Executivo não governa, né? Só governa com as ordens do Supremo. A esquerda radical toma as ruas e invadem edifícios. O sistema financeiro é roubado em bilhões e ninguém assume a responsabilidade. Ou seja, o Brasil está sem comando, o povo está sem voz e o relógio institucional está a segundos de parar. Acreditem se quiser. Então, o que nos resta? Nos resta realmente esperar que tenhamos um excelente nome para poder concorrer em 2026, uma força-tarefa para acompanhar como será feito, como será realizado os pleitos eleitorais, ficarmos de olho aberto, né? Para não sermos passados para trás e elegermos o maior número de candidatos de oposição, não necessariamente por conta de ter somente a maioria no Senado e na Câmara, mas principalmente para que em fevereiro de 2027, quando terminam os mandatos de Davi Alcolumbre e Hugo Mota, o primeiro mandato deles, que é de 2 anos, possamos colocar no lugar presidentes da direita. Aí sim nós teremos o controle da situação nas mãos. Mas acreditem no que eu vou dizer, até lá o ambiente vai ficar muito mais turbulento, vai ficar muito pior antes de melhorar. Costuma ser assim em qualquer lugar do mundo. Antes da bonança temos que passar pela tempestade, infelizmente. Mas essas são as notícias do dia, o resumão de tudo que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, claro, deixa aí os likes. Se não gostaram, não tem problema. O importante é participar, chamar os amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.